Existe um pó que custa menos de os unitilaraus capaz de deixar qualquer banheira amarelada branca como a neve novamente. Isso não é um conserto temporário ou um disfarce cosmético. É permanente. Restauradores profissionais geralmente cobram entre o 300 lausels e os 600 lausels para resolver exatamente esse problema. Eles conhecem esse pó desde 1882 e o utilizam eles mesmos antes de cada trabalho que realizam. Depois, eles simplesmente pintam sobre o resultado e cobram 600 reais, pelo que equivale a 12 minutos de trabalho real. Enquanto isso, a indústria de substituição de banheiras quer de os 3.000 reais aos 5.000 reais para arrancar sua banheira velha e colocar uma nova. Um pó de por 2 e 20 minutos do seu tempo podem alcançar o que todo esse dinheiro não consegue. Eles não pararam de recomendá-lo porque falhou, pararam de recomendá-lo porque funcionava bem demais. Uma solução que custa apenas os $1.000 não pode sustentar uma indústria de serviços multibilionária. E o que não pode sustentar uma indústria não pode ter permissão para chegar ao consumidor comum. Esta é a história do segredo de restauração de banheiros mais barato da história americana e de como toda uma indústria trabalhou para enterrá-lo. Bem-vindo a este canal. Se o que você aprender hoje lhe poupar até os $1, o botão de inscrição e o sino são as maneiras mais simples de manter esse conhecimento vivo. Aqui é onde desenterramos o que a indústria de reformas domésticas enterrou de propósito. Agora, deixe-me mostrar por que sua banheira ficou amarela e por que tudo o que você tentou até agora falhou. Aproximadamente 85% das casas nos Estados Unidos têm água dura. Esses dados vêm diretamente do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a agência federal que monitora a qualidade da água em todo o país. A água dura carrega minerais dissolvidos como cálcio, magnésio e ferro, coletados do calcário, enquanto ela viaja pelo subsolo até seus canos. Toda vez que a água fica na sua banheira e evapora, esses minerais ficam para trás na superfície. Camada após camada, mês após mês e ano após ano, esse filme invisível se transforma em uma mancha amarela ou marrom que se liga quimicamente à porcelana ou à fibra de vidro. Não é sujeira. Não é resíduo de sabão. Não é mofo. Não é sua culpa. É um depósito mineral inorgânico fundido à sua banheira em nível molecular. E aqui está a parte que deve deixá-lo furioso. Todo produto de limpeza que você já comprou para o seu banheiro foi projetado para atacar manchas orgânicas. O alvejante ataca a matéria orgânica como o mofo. O vinagre dissolve resíduos orgânicos como o filme de sabão. O bicarbonato de sódio esfrega o acúmulo orgânico. Mas os depósitos minerais são inorgânicos. Eles são essencialmente pedra dissolvida redepositada em sua banheira. Usar alvejante em manchas minerais é como tentar derreter granito com detergente. Você poderia esfregar por 8 horas e nada mudaria, porque o produto não consegue tocar nesse tipo específico de mancha. Ninguém na indústria de limpeza lhe disse isso, nem as marcas, nem as lojas, e certamente não o empreiteiro com o orçamento de os $600. A indústria de produtos de limpeza doméstica, apenas na América, vale mais de os 55 bilhões de reais por ano. Globalmente, esse número excede os 240 bilhões de reais. Nem um único grande fabricante vende o único produto que dissolve depósitos minerais em um formato simples para o consumidor. Isso ocorre porque é mais lucrativo vender a você 50 frascos que falham do que um pó que realmente funciona. Pense no seu armário do banheiro agora. Quantos produtos estão amontoados embaixo daquela pia? Spray Clorox, Scrubbing Bubbles, CLR, Magic Eraser, Comet, Soft Scrub, ou talvez até limpador de forno por puro desespero. Cada um deles foi formulado para manchas orgânicas. Nenhum dissolve depósitos de cálcio, magnésio ou ferro. Você nunca esteve comprando a marca errada. Você estava comprando a categoria errada de química inteiramente. Agora, antes de eu lhe mostrar o pó,
Preciso que você entenda toda a dimensão do que foi escondido. Tudo neste vídeo, cada técnica, cada proporção e cada margem de lucro exposta, eu compilei em um documento, o Cofre Completo da Restauração Doméstica. Lá dentro, você encontrará o Guia de Restauração de Banheiras com as proporções exatas de pó, tempos de aplicação e etapas de vedação com fotografias. Você também encontrará o Manual de Restauração de Faróis, que torna os faróis amarelados e opacos cristalinos por menos de R$ 2. O Guia de Eliminação de Riscos de Pintura, que remove riscos de qualquer carro sem oficina. E o Plano de Restauração de decks e madeira, usando este mesmo pó ácido. O sistema de eliminação de água dura para cada superfície em sua casa, torneiras, vidros de box, vasos sanitários e pias, está tudo coberto. Existe até um método de restauração de guarnições e para-choques que faz o plástico preto desbotado parecer novo de fábrica por centavos. São mais de 10 guias em um só lugar, sem enrolação e direto ao ponto. O link está na descrição. É a primeira coisa que você vê, mas fique aqui, porque este vídeo está apenas começando. Agora, deixe-me contar a história da origem deste pó e por que ele aterroriza uma indústria inteira. Em 1882, um químico chamado George William Hoffman, em Indianápolis, criou um pó de limpeza para bartenders. O principal ingrediente ativo era o ácido oxálico, um composto natural encontrado em plantas como espinafre, ruibarbo e azedinha. Hoffman descobriu que o ácido oxálico dissolvia depósitos minerais, ferrugem e oxidação de metais sem danificar a superfície por baixo. Ele o chamou de Barkeeper's Friend. Os bartenders de Indianápolis se recusavam a usar qualquer outra coisa. A fórmula mal mudou em mais de 140 anos de produção contínua. Na década de 1950, o produto expandiu-se para uma linha comercial completa feita pela Servas Laboratories, ainda localizada em Indianápolis hoje. Mas aqui está o que eles nunca lhe contaram no rótulo. O Barkeeper's Friend contém ácido oxálico em uma concentração diluída misturada com abrasivos e enchimentos que reduzem o ingrediente ativo a uma fração de seu potencial. O pó de ácido oxálico puro de grau industrial, o mesmo composto em forma concentrada, é drasticamente mais poderoso. Custa menos de os €2 por um recipiente que limpa todo o seu banheiro várias vezes, sobrando pó. Os cientistas entendem essa química desde os anos 1700, quando Carl Wilhelm Scheele isolou o composto pela primeira vez em 1773. O mecanismo é elegante e simples. As moléculas de ácido oxálico agem como agentes quelantes. Elas se agarram a íons metálicos como cálcio, magnésio e ferro, os minerais exatos que causam manchas amarelas. Uma vez ligados, o ácido converte esses íons em compostos solúveis em água chamados oxalatos. A mancha se liquefaz e você simplesmente a enxágua pelo ralo com o chuveiro, sem esfregar, sem força e sem necessidade de abrasão. É a química pura fazendo 100% do trabalho. Pesquisas e ciência dos materiais confirmam que o ácido oxálico remove depósitos de carbonato de cálcio e óxido de ferro da cerâmica e porcelana sem corroer o esmalte. Ele apaga a mancha e deixa a superfície perfeitamente intacta e sem danos. Compare isso à repintura profissional. De acordo com dados da Home Advisor e da ENGIE de 2025, a repintura de banheiras custa entre os 337 e os 631 reais, com uma média nacional de os 483 reais. E aqui está a verdade devastadora sobre o que esse dinheiro realmente compra. Essa repintura não remove o depósito mineral. Ela simplesmente pinta por cima com uma fina camada de epóxi ou uretano. O restaurador pulveriza uma camada de tinta especializada sobre a mancha. Ela normalmente descasca e lasca dentro de 3 a 5 anos. Então você tem que ligar de novo, pagar de novo, respirar os vapores tóxicos de novo e perder seu banheiro por 48 horas de novo. Ao longo de 20 anos, aos 480 reais por ciclo,
Você poderia gastar quase os 2.000 reais em repinturas que nunca resolvem realmente a causa raiz. O pó de Usmuriailas corrige a raiz permanentemente em 20 minutos, uma única vez. Os números não chegam nem perto, e a indústria sabe disso o tempo todo. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre restauração de banheiras do que 99% dos proprietários de imóveis na América. Inscreva-se e compartilhe isso com qualquer pessoa que esteja olhando para uma banheira amarela, acreditando que a única opção custa centenas de dólares. Cada compartilhamento enterra a mentira de que esse problema requer um empreiteiro profissional. E lembre-se, cada técnica e proporção está no cofre completo. O link está na descrição. Agora, fique comigo. A parte que a indústria realmente não quer que você ouça, vem a seguir. Então, se o ácido oxálico existe desde os anos 1700 e o Barkeeper's Friend está nas prateleiras das lojas desde 1882, porque quase ninguém sabe que um pó de Us Tornillos Airales elimina as manchas amarelas da banheira permanentemente. Siga o dinheiro. Essa é sempre a resposta. A indústria de restauração de banheiras gera centenas de milhões de dólares em receita todos os anos nos Estados Unidos. Milhares de empresas de repintura em cada cidade dependem de uma crença simples, que sua banheira amarela requer um profissional pago para ser consertada. Todo empreiteiro de repintura na América sabe sobre o ácido oxálico. Todos eles. É literalmente o primeiro produto que eles aplicam na superfície da banheira para prepará-la antes de pulverizar o esmalte cosmético por cima. Eles limpam sua banheira com o pó de Us Tornillos. Depois pintam sobre a superfície limpa e, então, entregam uma fatura de uns 600 reais. Se eles lhe dissessem para comprar o pó você mesmo e pular a consulta inteiramente, todo o modelo de negócios deles entraria em colapso da noite para o dia. Você não pode patentear o ácido oxálico. É um composto orgânico de ocorrência natural encontrado em dezenas de plantas comuns. Você não pode criar um modelo de assinatura em torno dele. Um recipiente de UT 2 reais dura meses de uso. Você não pode gerar clientes recorrentes quando o problema é resolvido permanentemente na primeira vez que o pó toca a superfície. E o que não pode gerar receita recorrente não pode ser promovido por uma indústria que depende inteiramente de chamadas de serviço recorrentes para sobreviver. A indústria global de limpeza doméstica vale mais de uns 240 bilhões. Nem a Clorox, nem a Lysol, nem o Mr. Clean e nem o Scrub Daddy. Nem uma única marca importante vende ácido oxálico puro em um formato amigável ao consumidor. Porque se você soubesse que um pó substituiu todo o seu armário de produtos de limpeza de banheiro, você pararia de comprar os produtos deles permanentemente. Todo o modelo econômico depende de você não saber a diferença entre manchas orgânicas e inorgânicas. Esse único pedaço de conhecimento químico, a diferença entre o que o alvejante pode atacar e o que apenas o ácido pode dissolver, é a peça mais cara de ignorância no banheiro americano. Custou ao proprietário médio centenas, se não milhares, de dólares ao longo de uma vida inteira esfregando com os produtos errados. Agora, aqui está exatamente o que fazer passo a passo. Nenhum empreiteiro é necessário e nenhuma experiência é exigida. Vá a qualquer loja de ferragens ou peça online na Amazon. Procure por pó de ácido oxálico. Às vezes, ele é rotulado como alvejante de madeira na prateleira. Um recipiente de cerca de meio quilo custa entre os R$ e os 3, dependendo da marca. Coloque luvas de borracha antes de abrir o recipiente. Isso é importante. O ácido oxálico é seguro quando manuseado corretamente, mas você deve proteger sua pele do contato direto. Abra uma janela ou ligue o exaustor do banheiro para ventilação enquanto trabalha. Misture 2 colheres de sopa do pó em um copo com água morna suficiente para criar uma pasta grossa. Aplique a pasta diretamente em cada área manchada de amarelo ou marrom da sua banheira, usando uma esponja macia.
Cubra toda a superfície manchada uniformemente. Não pule os cantos ou o anel ao redor do ralo, onde os depósitos minerais são mais grossos. Defina um cronômetro para 20 minutos. Afaste-se e vá fazer um sanduíche. Deixe a química fazer o trabalho. Quando você voltar, pegue uma esponja não abrasiva, o lado macio, e limpe suavemente a superfície tratada. Veja o que acontece. O amarelo se dissolve e o branco original de fábrica emerge por baixo. O contraste visual vai te chocar. Metade da banheira ainda estará amarela, enquanto a outra metade estará um branco brilhante, como duas banheiras completamente diferentes, lado a lado. Enxague tudo abundantemente com água limpa do chuveiro. Certifique-se de que nenhum resíduo de pó permaneça em qualquer superfície. Sua banheira está branca novamente, a cor que tinha no dia em que saiu da fábrica. Agora, aqui está o passo final que torna o resultado permanente e evita que o amarelo retorne. Volte à loja e compre um selante cerâmico em spray ou protetor de superfície hidrofóbico, do mesmo tipo usado em pintura de carros ou vidros de para-brisa. Custa entre os $2 e os $5 por um frasco que dura meses. Borrife-o uniformemente por toda a superfície limpa e seca da banheira e deixe curar de acordo com o rótulo. Este selante cria uma barreira molecular invisível que evita que os íons minerais se liguem à superfície novamente. A água dura atingirá a banheira selada e escorrerá em gotas, em vez de evaporar e depositar minerais. Sua banheira permanece branca, não por uma temporada, não por um ano, mas permanentemente, desde que você reaplique o selante a cada poucos meses. O custo total de toda a restauração é inferior aos R$ 5. O tempo total é inferior a 30 minutos. O nível de habilidade exigido é zero absoluto. Compare isso com o orçamento de repintura profissional que está no balcão da sua cozinha agora. R$ 300 aos R$ 600, 3 a 5 horas do tempo deles. Vapores químicos tóxicos que o forçam a sair do seu banheiro por 2 dias inteiros. E um acabamento cosmético que começa a descascar dentro de 3 a 5 anos, enviando você de volta ao mesmo empreiteiro para o mesmo pagamento. Uma proprietária em Ohio postou em um fórum de reforma doméstica que tentou alvejante, vinagre, CLR, Magic Eraser, Comet, Soft Scrub, Barkeeper's Friend, diluído e até limpador de forno em sua banheira ao longo de 3 anos. Ela gastou mais de R$ 200 em produtos em dezenas de tentativas e nada fez uma diferença visível. Ela então comprou um saco de os $2 de ácido oxálico em uma loja de ferragens local. Misturou a pasta, esperou 20 minutos e a banheira ficou branca. Suas palavras foram: "Eu não consigo acreditar que vivi com isso por 3 anos quando a resposta custava menos que uma xícara de café." Essa é a realidade para milhões de americanos agora, olhando para suas banheiras todas as manhãs e sentindo aquele constrangimento silencioso quando recebem visitas, acreditando que a descoloração é permanente. Não é permanente. A solução existe há mais de 140 anos. Não foi perdida e não foi esquecida. Foi enterrada. Foi enterrada por uma indústria que lucra com sua frustração e sua confusão sobre química básica. Foi enterrada por fabricantes que preferem lhe vender 50 produtos que falham do que um pó que funciona uma vez e funciona para sempre. Foi enterrada por empreiteiros que limpam sua banheira com este exato pó a portas fechadas e depois cobram $600 para pintar sobre o que já estava limpo. O Simprinse Waynet Paddles e 20 minutos, e sua banheira está branca novamente. Nenhum empreiteiro, nenhum agendamento de repintura, nenhuma demolição de substituição e nenhuma permissão de ninguém é necessária. Esse conhecimento não desapareceu. Ele estava esperando. Estava esperando que alguém o tirasse do catálogo de suprimentos industriais e o colocasse diretamente em suas mãos, onde ele pertence. Se este vídeo abriu seus olhos,
Inscreva-se e clique em compartilhar agora. Cada curtida impulsiona isso além do algoritmo que enterra soluções baratas e promove problemas caros. Cada compartilhamento economiza centenas de dólares de alguém que estava prestes a entregar a um empreiteiro que já conhece esse segredo. O cofre completo está na descrição. Cada técnica, cada proporção, cada passo e cada superfície da sua casa estão cobertos. O próximo cofre abre em breve, e o que a indústria de reformas domésticas tem escondido sobre sua cozinha é ainda pior. Se esta revelação mudou a maneira como você encara os custos ocultos de manutenção da sua casa, por favor, inscreva-se e curta este canal. Somos dedicados a escavar a história e os segredos que eles tentaram tanto enterrar. Vamos recuperar nossas casas e nossas carteiras juntos. A próxima peça do quebra-cabeça será revelada muito em breve.